Boa tarde. Esse ciclo de palestras é apresentado pelo Prêmio Arte e Escola, com recurso da Lei Aldir Blanc. O prêmio foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Especial de Cultura, o Ministério do Turismo e o Governo Federal. Este projeto é um ciclo de palestras que serão realizadas e mediadas por mulheres artistas visuais, iniciantes ou já estabelecidas no mercado formal de arte, e que sejam oriundas de espaços periféricos da região metropolitana do Rio de Janeiro, para que falem sobre suas poéticas, as poéticas dos seus trabalhos, o desenvolvimento de suas pesquisas, suas histórias e o mercado da arte, inspirando outras mulheres que se encontram na mesma região geográfica, a participarem do processo de encontro da periferia com ela mesma. Sobre o Artistas Latinas, o Artistas Latinas é um projeto criado em junho de 2019. É uma plataforma de difusão cultural buscando trazer visibilidade para produções artísticas realizadas nos países que compõem a América Latina, mostrando a diversidade e possibilidades no âmbito das artes visuais criadas em nosso continente. Originário de uma página no Instagram, decidimos transformar o projeto em um site, trazendo uma proposta urgente para a atualidade. A criação de um acervo cultural visual, virtual, gratuito e com viés educativo, voltado para pesquisas e consultas feitas por alunos, professores, artistas, pesquisadores, curadores e interessados em arte no geral, focando na difusão em artes visuais feitas por mulheres e no conteúdo multidisciplinar. Hoje, além do Instagram, temos um site criado com recursos públicos do Fundo Estadual de Cultura, disponível para ser acessado por qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. O meu nome é Ana Railande Marques dos Anjos e hoje vamos conversar com Maria Lucas. Maria Lucas, às vezes creditada como Mama Horn, é uma artista multilinguagem carioca. Nascida e criada na favela da Rocinha, onde trabalhou por longos anos com práticas teatrais, urbanas e coletivas. Ela é bacharel em artes cênicas pela PUC-Rio, tendo realizado intercâmbio acadêmico em cinema, em Bogotá, na Colômbia, e História da Arte, em Madrid, na Espanha. Além de ter cursado Fundamentação em Artes Visuais pela Escola do Parque Lage, ela é mestre em Artes da Cena, Teoria e Crítica pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde dissertou sobre a arte drag, pela qual trabalhou por 4 anos e iniciou sua compreensão como uma pessoa trans travesti. Atualmente, ela está desenvolvendo pesquisa como artista residente da parceria entre Manrio e o Capacete sobre o imaginário social alocado no corpo de mulheres trans e travestis na mídia brasileira, e foi ganhadora do 1º lugar do 3º concurso de textos ensaísticos da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, com o texto Próteses de Proteção. Atualmente, ela ensaia como atriz o espetáculo Palavra de Mulheres, com direção de Nina da Costa Reis. Maria, eu gostaria que a gente começasse com você se apresentando, né, assim, se apresentar para além da sua mini bio, né, quem é a Maria Lucas? Ai, mana, boa noite, é um prazer estar aqui com você, e é muito louco, porque a gente tem sempre que fazer mini bio, né, para projeto, para trabalho, e a gente ouvir outra pessoa, e sobretudo uma outra mulher trans. Eu tô emocionada, tô orgulhosa de mim, tô orgulhosa de estar aqui. E, enfim, eu sou sagitariana, com ascendente em touro, lua em peixes. Sou filha de uma empregada doméstica nordestina, então parte da minha infância também foi uma infância muito presa na favela da Rocinha, num lugar conhecido como Valão.
E onde eu vivia a minha infância era quando eu viajava para Paraíba, para Campina Grande, para a cidade da minha mãe. Era subindo no pé de caju, acordando às 5 da manhã para pegar castanha e assar. Então, são esses lugares assim que eu acho que constroem o meu primeiro imaginário e o meu primeiro entendimento, não só como artista ou como travesti, porque isso são coisas que depois colocaram no meu corpo, mas como lugar de fuga mesmo, né? E aí, quando você lê essa mini bio minha, eu lembro, né? Tenho lembrado, na verdade, sobretudo porque esse ano que passou, né? Esse ano passado já, ele foi um ano que eu trabalhei muito na escrita, né? E assim, quando eu era criança, a primeira escola que eu estudei foi a Escola Santos Anjos, na Cruzada, né, no Leblon, uma escola pública. E nessa escola, eu com 4, 5, 6 anos de idade, né, era essa bicha estranha, criança, que para fugir do recreio, né, para fugir da educação física, e quando eu digo para fugir, é para não apanhar, é para não ser chacota, para não ser esse corpo vulnerável, eu fugia para uma biblioteca, para a biblioteca da escola. Então foi aí que eu comecei a buscar nesse lugar, né, nos livros, um lugar menos hostil. E foi aí que eu comecei a ganhar durante vários anos o prêmio de melhor leitor do ano. Eu tenho até hoje um dos primeiros livros que eu ganhei, que se chama Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. E era exatamente sobre um menino, que era o Marcelo, que ele renomeava as coisas, né? E sobre o processo dos pais dessa criança começarem a entender ou a não entender o que essa criança estava falando, né? Que era sobre construir um novo nome para si, era sobre construir um novo nome para as coisas ao seu redor. Então, eu acho que talvez essa seja a minha mini bio interna que a gente não manda para os editais. Eu gosto, né, dessa contextualização, né, porque, sei lá, você está falando de livro, né, então tem um contexto do texto e tem o paratexto, né, que seria, enfim, os créditos, seria os apêndices, o sumário, é aquilo que não está no miolo do livro, mas aquilo que está, que constitui o livro, né, que é a capa, a lombada, né, a cor, a ilustração do livro, e você está aqui nesse momento, além de apresentar o seu texto, você está apresentando o seu paratexto, né? O paratexto da Maria Lucas, né? E que te constitui, que muitas das vezes, né, para nós que acompanhamos umas às outras, né, artistas acompanhando artistas, seja numa apresentação performática, seja numa viagem, numa exposição coletiva, seja no contexto até mesmo das redes sociais, a gente não consegue acessar. E isso é fundante, né, para as nossas experiências. Tá, Maria, aproveitando, né, que a gente está falando do texto, do paratexto, acho que é legal a gente começar essa conversa também com um trabalho sobre texto. E, por consequência, seu último trabalho publicado, esse trabalho foi publicado na revista Questão de Crítica, e que discute um pouco a obra Gaia. Aí você fala o seguinte, eu vou ler uma citação que me chamou muita atenção e eu acho que contextualiza um pouco, em termos geopolíticos, geográficos, a sua experiência como artista. Realizar arte no Rio de Janeiro, atual ou não, requer esforço, apoio e tantas outras coisas para além do talento, pois se mover artisticamente em terras coordenadas por milícias pentecostais exige força e foco vitais, além de redes e parcerias. Queria abrir, na verdade, o diálogo, né, aproveitando essa citação, né, esse trecho do seu texto, sobre o diálogo sobre o território, a territorialidade, a ideia de talento artístico e o contexto do Rio de Janeiro, onde você vem atuando. E por que eu faço essa pergunta? Num contexto do sul global, no contexto brasileiro, no contexto do Rio de Janeiro, ou no contexto da Rocinha, enfim, a gente pode ir recortando, né? Para nós, corpos transvestigêneros, né, que ainda reivindicamos o direito de existir, de respirar, né, a ideia de produzir
conhecimento através da arte, através da escrita, através da performatividade, me parece produzir o impossível, né? De certa maneira, a gente vem produzindo o impossível na medida que a gente nos afirma nesse lugar, né? Nessa forma de produzir conhecimento acerca do mundo. Então, queria ouvir um pouco como que é a sua atuação nesse território do Rio de Janeiro e como você vê a ideia de artista, talento artístico, com relação ao território. Olha, é muito interessante você trazer essa questão do território, porque, enfim, eu começo a pensar nessa questão das territorialidades na minha pesquisa do mestrado. E aí eu preciso trazer um pouco esse contexto de, depois de ser essa criança lá que ganhou os livros e tal, eu cresci. Então, mesmo sendo de uma realidade, né, da favela, com uma mãe empregada doméstica aposentada e tudo mais, né, eu não me reivindicava porque eu não entendia a minha vivência ainda como uma vivência travesti, né? Então, o mundo me lia como um homem branco padrão, né? Por mais que fosse uma bicha, de boca calada, tava com puta privilégio social ali. Então não tava escrito na minha cara que eu era da Rocinha, não tava escrito na minha cara que eu era bolsista, não tava escrito na minha cara que nos intervalos das aulas eu tinha que vender Avon e chocolate e fazer muitos paranauês para estar ali. Então, assim, eu considero, inclusive, a minha estada na PUC, essas vezes que eu viajei para fora do Brasil com bolsas de estudo, é óbvio, eu tenho meu talento, tenho meu estudo, tenho minha dedicação, mas tinha um grande privilégio social, né, que é de você entrar nos lugares e as pessoas te respeitarem, as pessoas te ouvirem. E aí depois que eu me formo, eu vou para a noite, eu vou conhecer outros tipos de artistas, e aí eu começo a ser uma bicha estranha, uma bicha travesti, eu começo a ser uma drag que é tatuada, que tá na noite, que raspa a cabeça, que põe peruca. Começo a ter uma outra performatividade de gênero, até de fato entender que eu não era um homem, né? E a gente começa várias transformações aí de mudanças de documentos, hormonais, estéticos e tudo mais. E esse processo foi um processo muito duro, porque é isso, apesar de tudo, eu sou uma travesti branca. Mas eu tive que descer várias camadas aí de uma pirâmide social, né? Que é de ser a pessoa que é ouvida num curso, que todo mundo quer trabalhar junto, para ser a pessoa que perde os orientadores, para ser a pessoa que não tem a pesquisa respeitada, para ser a pessoa que começa a entender que numa sala de aula os homens são ouvidos sempre, as mulheres às vezes e a travesti nunca, né? Entender que eu só consigo me formar no mestrado quando eu consigo uma orientação de uma bicha e consigo me aliar às bichas brancas que já estão na academia, né, e conseguir trazer para minha banca a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma travesti preta, psicóloga, pesquisadora. Então eu começo a entender que existe essa questão do território, essa questão dos pares, porque é como entender que o seu corpo está sempre em vulnerabilidade. Mas isso me faz também, óbvio, não só... Eu acho que está tudo muito ali, né? Quando a gente fala de transição de gênero, eu não consigo entender muito bem, porque para mim a minha transição ela começou quando eu ganhei lá esses primeiros livros na escola, quando eu era criança, né? Mas, assim, isso se dá de uma forma explícita quando acontece o que eu acabei de falar aqui, que é de já entender que eu estou andando nos corredores da escola, da universidade, e a professora que antes queria me orientar, ela finge que ela não me vê. E eu preciso olhar para o meu corpo e entender que esse corpo tá com a maquiagem borrada, tá com a mochila com um figurino suado da noite anterior, porque eu tive que dormir na casa de alguém para não ter como voltar para minha quebrada. E aí você começa a entender que é como que... Eu acho que pra gente é como que se arte, vida e essa questão de construir os territórios, elas estivessem muito... Eu não consigo entender esse limiar às vezes, né? E aí caindo, por exemplo, nesse texto que você traz, existe uma coisa que é a minha formação, né? E aí são esses currículos, são essas mini bios. Essa formação no mestrado, ela é em crítica.
Mas, enfim, eu só vim pensar sobre isso quando eu fui chamada para escrever esse texto agora em novembro. Então, é muito interessante a gente pensar sobre essa questão das territorialidades, né? Porque com esse convite para escrever esse texto foi quando, pela primeira vez, eu acho que eu parei para pensar sobre a nomenclatura do meu curso de mestrado, né? Que foi uma formação em teoria crítica. Mas, enfim, existem todas essas caixinhas que a gente acaba sendo enquadradas e que eu acho muito bafo quando me apresentam como atriz, ou como pesquisadora, ou como performer, e eu aceito também. Vamos lá. Mas quando eu sou chamada para escrever esse texto, na questão de crítica, é num momento em que, assim, esse corpo acabou de sair de uma casa que vivia com outros artistas, né, no Rio de Janeiro, e esse único corpo trans e o único corpo de uma bicha preta que vivia nesse espaço foram expulsos, foram impedidos de estarem ali. Né? Nesse momento, eu sou acolhida pela minha amiga bicha, Juraci, que hoje está no Ceará, mas estava com um quarto vago aqui na casa dele. E o Juraci, ele tem feito todo um trabalho com Pandêmica Coletivo Temporário de Criação, né? Sobretudo pelo Zoom, com palestras, enfim, com eventos, com peças de teatro executadas pesquisando a ferramenta do Zoom. Então eu falei, amigo, me passa a agenda aí do seu trabalho ainda desse ano, porque eu preciso escrever sobre alguma coisa feita pela internet. E aí ele me passa. Quando eu recebo a agenda, eu percebo que tem um projeto da Nina da Costa Reis. Né? E nesse momento a gente estava concorrendo com um projeto para ser dirigido pela Nina, chamado Palavras de Mulher, onde eu estaria como atriz. Né? E o projeto foi aprovado, graças às deusas. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu vou assistir, né, esse processo dela, até para conhecer um pouco melhor o trabalho dela. Então, pessoalmente, talvez muito pessoalmente, nesse momento da escritura desse texto, é quando eu paro e eu observo um percurso meu. É tipo, olha, eu sou essa pessoa vivendo nessa cidade, com esses contatos, com esses chamamentos, né, para escrever uma coisa aqui, assistir outra ali, participar de outro processo. Então eu sinto que é sobre a gente. São várias camadas, né? Ser LGBT, ser pessoas que são aleijadas de distintas formas, né? A pessoa que vem do Ceará, é a pessoa que é gay, é a pessoa que é preta, é a travesti que vem da Rocinha. Então eu sinto que os imãs do meu corpo, né? Que o que eu vou atraindo e o que eu vou construindo ou destruindo por onde eu passo é uma junção de tudo isso, né? De todo esse lugar de compreender o quanto que o meu corpo causa e o quanto que aí talvez eu seja uma artista, porque o quanto que eu só consigo me expressar, né? E gritar e botar para fora essas angústias e construir minhas relações de afeto, de sexo, de dinheiro, de educação, de aculturamento, através de plataformas artísticas. Né? Então, eu sinto que território talvez seja isso, e talvez para a gente seja um desterritório, né? Seja uma reconstrução, porque eu sinto que é isso. É sempre ser a primeira, é sempre ser a única, ou ser uma grande minoria nos espaços. E isso cansa muito, né? Isso cansa muito. É quase como quando eu penso sobre ser uma pesquisadora ou uma artista pesquisadora, né? Que também faz parte de dentro da sua pesquisa. É quase que como assim, eu não sei se não fosse assim, sabe? E não só por ser artista, mas é porque a gente precisa abrir a boca e comprovar o nosso mundo, que é um mundo que é apagado, que é um mundo que é colocado em outros lugares, que não nesses que a gente está querendo ocupar, né? Arte, academia, instituições. É curioso você falar isso, porque... Curioso não, né? Na verdade, é uma constatação de todo o corpo e gênero dissidente, racializado também, de ser sempre a única pessoa dentro de um contexto de uma seleção, né, de uma premiação ou de um curso. É como se os espaços ainda operassem com
o mínimo, né? A possibilidade de uma migalha para o nosso corpo, e isso nos obriga, nos impõe, na verdade, é vertical essa imposição, né? De que a gente precisa representar a nossa categoria, né? Quando eu sou selecionada ou convidada para um projeto, e aí vem a artista travesti, Ana Highlander, a artista racializada, né, a Pardinha, aí vem a artista do interior de Minas Gerais, tudo isso é convocado e me obriga, de certa maneira, a ter que representar uma comunidade que não é homogênea, né? A gente não consegue nos representar todas as travestis, porque, assim, a travesti não existe, existem as travestis, né? Tipo, é como se eles nos fixassem. E a gente consegue revelar isso, esse mecanismo, quando a gente percebe que para o corpo branco, cisgênero, essa operação não acontece, né? Quando um corpo branco e cisgênero entra para um espaço institucional, não é o branco, o cis entrando, né? Que nem a travesti ou a preta, a parda, né? O transmasculino. É sempre o artista, né? A gente não entra na categoria artista, a gente entra na categoria travesti. E isso é muito complexo, né? É importante se discutir isso. Eu acho importante o que você fala nesses termos, né? De não, eu me nego a ser resumida, né, a uma categoria que foi o outro que me nomeia, né? Pensar historicamente o lugar, essa terminologia travesti, não é a gente que cria travesti, né? Quem cria travesti são as pessoas cisgêneras. A gente possui, pega esse nome e transforma ele, ressignifica ele, mas esse não foi um nome dado para a gente, né? Não foi um nome dado, não foi a gente que deu, foi o outro que nos deu, né? Que nos nomeia como um lugar de violência. E parece que está tudo sob as nossas costas. Sim, e é muito interessante você falar isso, porque eu sinto sempre tenho sentido, né? É quase que é muito chato, né? Ter que ser atriz trans, pesquisadora trans, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é tão necessário, porque Sim. Quando eu tava me entendendo trans, eu jogava no Google e o que aparecia de travesti era só violência, era desrespeito ao nosso gênero, a quem a gente é. Então eu sentia que eu não queria ser aquilo, né? Então eu sinto que quando a gente sai numa matéria, quando a gente está num lugar, tem esse fardo todo, mas ao mesmo tempo eu particularmente sinto que assim, eu peço, não, coloca Maria Lucas a travesti, sabe? Eu quero que saiba, eu não quero que pensem que eu sou uma mulher cis. Não quero, eu quero marcar, sabe? Sim, acho que é uma... Desculpa te interromper. Não, é porque assim, ao mesmo tempo, eu acho que o mais interessante disso tudo que você está trazendo é porque assim, eu, por exemplo, estou começando a me acostumar e a gostar quando me tratam como mulher trans. Mas é porque eu sinto que assim, isso mexe tanto comigo, porque eu precisei pensar tanto sobre o que é ser mulher e entender que a mulher não existe, e entender que a travesti também não existe, mas as travestis, elas estão precisando repensar o tempo inteiro o que é ser travesti, né? Então, talvez seja sobre isso, o quanto que a gente tem que se repensar nos espaços e o quanto que pessoas que estão mais para lá, né, sendo mais cis, branco, homem, né, mais para esse lado da pirâmide social, não tem que se repensar, né? Então eu acho que talvez o nosso ataque nesse lugar é um lugar de mostrar para o outro, olha, você é cis, olha, você é branca, né? Porque eu acho que isso causa um impacto. Estava conversando hoje com um amigo, com uma bicha preta, e ele estava falando sobre isso, né? O quanto que quando a pessoa branca é colocada como você é branco, o quanto que isso causa na pessoa. A pessoa se torna como, eu tô sendo nomeado, eu tô sendo nomeada. E aí eu falei pra bicha, né? É sobre isso. É igual quando eu falo pra uma mana, olha, você é uma mulher cis. Então, assim, você tá falando por todas as mulheres, por quê? Por que que você tá no centro? Né? E aí você tá me excluindo desse rolê. Né? Não existe uma mulher, existem milhares de corpos femininas e feminilizadas, né? Isso, acho legal esse jogo, assim,
né? Você pontua, aí eu puxo para o outro lado e você puxa para o outro lado, e a gente vai cosendo junto, né? A gente está costurando aqui, enfim, uma coxa de retalhos, né? De alguma forma, partindo da sua produção. E é isso, assim, é uma grande complexidade, uma grande contradição que, ao mesmo tempo, é importante localizar em termos raciais, em termos de gênero, ao mesmo tempo a gente não quer estar presa a esses espaços que são criados para nos aprisionar, né? Que nos marcam, que nos localizam. Então, assim, é um jogo complexo e talvez seja uma dança, uma ginga, seja né, assim, um jogo realmente de apertar, afrouxar, de gingar, né, nesse espaço. Eu queria... Olha, desculpa te interromper, mas eu acho muito interessante você trazer essa questão da dança, da ginga, porque eu fico pensando que essa ginga, ela tem que ser gostosa pra gente. Sim. Né? Essa ginga, ela tem que ser feita pela gente, porque senão fica sempre nesse lugar de é tudo muito fluido, transicionou, é homem, é mulher, não sei o quê. Não, peraí, me respeita. Eu tenho o poder de me renomear quantas vezes eu quiser. Sim. Né? Agora, isso é um privilégio, né? Eu acho que, assim, dentro de toda essa vivência trans, eu me sinto privilegiada. Eu tenho 4 nomes hoje em dia. O meu nome é do RG, nome artístico, eu tenho 2, ainda estou criando um 3º. Então, assim, é quase uma Orleans e Bragança, querida. Sem contar o nome que está no Instagram, o nome que está no Facebook, no app. A gente estava falando, agora a gente está falando de uma maneira, de uma formação mais informal, dessas parcerias que a gente faz, que você faz, mas eu queria puxar agora para um contexto mais institucional, né? A nossa conversa é tentar entender essa complexidade, essa dança, esse jogo, esse malabarismo entre, né, habitar as periferias, as bordas do mundo e, ao mesmo tempo, habitar a instituição. Eu sei que você agora, nesse momento, está desenvolvendo um projeto que se chama Trava News, o jornalzinho da travesti, pelo programa de bolsa da pesquisa do MAN e junto com o Capacete, né? É uma residência artística como espaço de experimentação, espaço de pesquisa, e eu queria ouvir um pouco mais sobre esse trabalho, né? Como você vê esses incentivos de formação e de pesquisa artística, né? Porque muitas das vezes tem muitas ofertas para programas de exposição individual, coletiva, mas os espaços de residência, os espaços de formação, os espaços de desenvolvimento de um projeto, né, que a gente escreve aquilo que a gente quer fazer e vai ficar alguns meses pesquisando, me parece ainda escasso e pouco acessível para nós, que precisamos de, muitas vezes, ter profissões paralelas, né? A gente ainda vive, a gente é artista e outra coisa, né? A gente é artista e educador, a gente é artista e trabalha no call center, a gente é artista e vende coisa na rua, a gente é artista e vende Avon, né? É sempre essa coisa paralela. Como que é para você essa oportunidade de estar numa residência artística, e conta um pouco mais também sobre esse projeto para a gente. Sim. Então, é muito interessante essa pergunta, porque eu estou tendo a primeira vez, é a primeira oportunidade na minha vida como artista, que eu tenho um trabalho onde por 6 meses eu não tenho também a obrigação de concluir um projeto nesse tempo, mas de pesquisar, né, e de ter uma grana, uma bolsa, que também não muda a vida de ninguém, mas dá uma garantia de você não ter que estar todos os meses pensando em como você vai pagar o aluguel, né? E a junção disso tudo também, ou a confluência disso tudo, por conta da nossa conversa, de como ela está indo, eu preciso dizer que, assim, eu vejo que vai ter essa seleção no meio de uma pandemia, onde eu estava ganhando cesta básica do grupo Arco-Íris aqui do Rio de Janeiro. E eu falei, cara, eu vou tentar, né? E tinha 2 seleções, uma para artistas e uma para pesquisadores. E aí eu fui tentar de artistas, mas eu falei, gente, mas eu me formei ainda agora, eu fiz um mestrado. Eu sou uma pesquisadora, né? E os pesquisadores ganhavam um pouquinho a mais. Então eu falei, vou fazer um projeto e vou tentar esse aqué,
né, para fazer meus rolês. E é muito interessante porque eu observo que, assim, é isso. Eu sou a única pessoa trans num grupo de pesquisadores, né? As outras travestis, que eu não tive a oportunidade de trocar pessoalmente, porque o projeto ele está se desenvolvendo durante a pandemia, então o único encontro presencial, os dois únicos que a gente conseguiu ter, foram nos grupos separados, né? Só me encontrei com os grupos de pesquisadores. E as outras travestis, que eu fico muito feliz que estão ali, e são travestis racializadas também, estão no grupo dos artistas, né? Então, a gente retoma aquele peso, que é eu falar, caramba, eu sou a única corpa trans que estou produzindo esse tipo de conhecimento escrito, né? Que é tido como mais sério, né? Ele não é só o artista, né? O artístico. E, ao mesmo tempo, essas caixinhas que eu venho trazendo, porque eu fiz o projeto, e eu não me inscrevi no Pedagogias, ou, enfim, eu só escrevi o projeto. E depois eles entraram em contato comigo para entender aonde que esse projeto poderia se enquadrar, né? Então, eu acho tudo isso, eu me sinto, na verdade, como uma cavalona de Troia, né? Não só por ter 1,83 m e um corpo grande, mas porque eu sinto que, assim, é entrar nesse lugar e nessa primeira reunião que a gente teve na Cinemateca do MAN, eu não encontro nenhuma travesti ali dentro, eu encontro as travestis ao redor do MAN, pedindo comida, né, precarizadas. Então eu chego ali e o segurança não sabe nem como me tratar, e eu preciso dar uma carteirada e mostrar que eu sou uma pesquisadora. E aí ele me trata com, olha, então, senhora, é naquela sala, tal, tal, tal. Então eu sinto que entrar nesse lugar tem um peso, né? Tem um entender que eu tô ali, e isso é um diferencial, mas ao mesmo tempo tem me feito, já desde o mestrado isso, é pensar que assim, cara, eu me entendo nesse lugar aí de artista, né? Então talvez seja muito mais sobre confundir do que explicar, né? Então daí vem essa ideia, vem a ideia desse Trava News, né? Que é entender a importância dessa historicidade que é borrada, que é apagada, que é colocada à margem, né? À borda. Então é tentar construir não só um diário de bordo, mas um diário de borda, sabe? E esse diário de borda, ele não está na biblioteca do MAN, ele está em outros lugares, né? Ele está na Meg Hayara, fazendo quase um Caliban La Bruja, pegando todo um rolê ali que nos escreveram como homens que se vestiam de mulheres, e ela está pontuando que é o que não é, sabe? Então, e ao mesmo tempo é isso, é entender um lugar que eu estou vivendo pela primeira vez na minha vida também, que é de o meu corpo, a minha vivência, a minha imagem, não está tão no centro desse rolê, né? Então, eu ainda não sei qual vai ser a forma específica e se vai ter quando esse trabalho estiver um pouco mais concreto. Mas ele tem sido sobre construção de imagens, então eu tenho pesquisado muito sobre a imagem do corpo da travesti, da mulher trans preta. Porque quando a gente vai lá para a década de 60, a gente vê que a maior parte das mulheres trans, das travestis brancas, né, a gente tem aí as Divinas Divas, a Rogéria, elas estavam seguindo um percurso que, assim, não é que foi bonzinho, né? Mas é um percurso que, assim, é um percurso que eu tô vivendo, né? Que é você ser artista, você fazer teatro, aí você consegue uma turnê na Europa, você passa por várias coisas, mas você tem esses acessos. E as travestis pretas, a grande maioria, elas só tinham a prostituição compulsória para trabalhar, né? Então, pegar essa imagem e trabalhar esse imaginário que é, sei lá, a gente teve a Thaís Araújo como a primeira mulher cis preta a protagonizar uma novela do Manuel Carlos. Mas e se tivesse sido a Lacraia, né? E se fosse a Linda Quebrada, como a primeira travesti preta protagonista de uma novela das 8, né? Então, eu tenho pirado e me inspirado um pouco em pensar em novos imaginários, sobretudo a partir dos fake news, né? Porque a gente está nessa era. Então, Trava News, na verdade, vem da fake news, que é como borrar esse lugar, né? Enfim,
Não sei se expliquei muito, mas a pesquisa está nesse lugar agora. Legal isso. E deixa eu tentar pegar, né, o fio. Uhum. Eu também fiz outra pergunta com relação aos espaços de fomento às residências, né? Aí queria ouvir ainda assim sobre isso, assim, o que que é estar numa residência, o que que é assim para você esses espaços de fomento, e se você acha que eles dão conta ou não dão conta, né, dessas existências que de certa maneira desviam da norma, né? Uhum. Porque assim, eu sinto que quando a gente tem essas oportunidades, como você falou, são muito escassas, né? São muito pontuais. É uma oportunidade que, assim, é isso. Quando eu digo que eu nunca tive, é quando você, é isso, está na faculdade, está vendendo Avon, você está fazendo uma peça e está trabalhando de tradutora no evento, tipo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, quando você tem essa possibilidade de dedicar uns meses da sua vida para uma pesquisa, isso é lindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, é só um reflexo de todos os outros espaços, porque eu, por exemplo, estou há 6 meses, 5 meses agora, vai fazer 5 meses na pesquisa, e eu ainda não consegui receber o meu aqué com o meu nome, porque por questões jurídicas, né, de fazer MEI, de transfobias institucionais, vamos ser mais claras. Não na residência, mas assim, eu não consegui fazer o meu MEI ainda. E eu tenho meu nome retificado. Mas existem várias instâncias no meio da pandemia que isso se agrava, né? E aí é ir num lugar e a pessoa não acreditar que eu sou eu, e ter que escrever a assinatura igualzinha na identidade, sem olhar, umas coisas assim que enfim, é todo dia ter que respirar fundo e lidar com essas instâncias. Então, eu tenho pensado muito que é para além desse lugar da residência, né? Tá mais para um lugar de uma resistência. Então, eu sinto que acho que qualquer artista jovem, que acho que é o que eu sou, assim, sem uma carreira muito larga e que esteja produzindo, que esteja ali com os hormônios à flor da pele, precisaria ter alguma bolsa do Estado, porque não precisava nem ser muito grande, porque senão a gente perde. Olha só, tipo, se eu não tenho como estar escrevendo isso, a gente está deixando de ter a memória. E a memória é o que faz a gente estar aqui, né, repensando essas nomenclaturas, é o que faz a gente estar se conectando com as outras que estiveram antes da gente, né? É amanhã uma outra travesti de 15 anos ver esse vídeo e falar, olha que bafo, eu quero ser igual elas duas, eu quero ser melhor que elas duas, sabe? Então eu sinto que assim, não sei, talvez seja um pouco pessimista, mas ao mesmo tempo que eu acho que é muito bafo, isso não teria que ser tão distante e financiado por empresas privadas. Assim, é muito legal que isso aconteça, mas isso é muito básico, sabe? Porque é isso que você falou, né? A gente acaba tendo que abrir mão e às vezes não conseguir mesmo, né? Tá construindo um repertório artístico, tá construindo os nossos portfólios, sabe? Porque acaba sendo uma renda básica, acaba sendo um auxílio emergencial, que também nem todo mundo consegue ter. Sim, eu costumo dizer que a gente vive de pontuais oportunidades e a gente pega essas pequenas oportunidades e movem mundos a partir delas, né? Porque, assim, a nossa hipervisibilidade causa a impressão de que a gente está atuando com certa autonomia, que a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho nas redes sociais. As pessoas nos veem nas redes sociais e têm a impressão que está tudo garantido, que a gente está conseguindo atuar, né? E, na verdade, não. A maioria dos trabalhos que a gente está fazendo, eles não são remunerados. E se são remunerados, eles são precariamente remunerados, né? E isso também é sobre memória. Você falou do direito à memória, né? E o título do seu projeto é Jornalzinho, né? Um jornal, pensar no contexto de um jornal, que é
um espaço de inscrição de memória, né? E tem a ver também com o texto, que você também está falando, que a gente está conversando desde o começo, na produção textual, a palavra e a imagem. E além da memória, é do documento, né? Você pensar qual foi o imaginário historicamente construído acerca da travesti, é sempre aquele corpo sub-humano, né? Que está para além de uma humanidade, está abaixo de uma humanidade, né? Aquele corpo é a travesti agressiva, é a travesti assassina, é a travesti que leva um estigma de uma doença, que precisa também ser discutido, né? Os estigmas com relação às doenças. Enfim, e quando é a gente vocalizando, a gente pode recoser essas memórias, né? Construir outras memórias, e não só essas que historicamente nos colocaram. Queria aproveitar que eu estou aqui, né, falando e puxar o gancho que você recentemente, e falar mais também sobre um trabalho textual, eita! Eu tô aqui, me deu um plá, 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 plá na boca. Eu acho que é um gramelô, né? Uma coisa meio palhaça. Você recentemente ganhou um prêmio, né, pela revista Serrote, com o texto Próteses de Proteção. E esse texto, ao mesmo tempo que ele problematiza o contexto da pandemia, né, que é esse grande hiato que a gente está vivendo, né, esse grande problema que a gente está enfrentando, ele também percorre a sua experiência de infância, que você já comentou brevemente no início. O que me chama muita atenção, que eu acho que é bem interessante, é esse paralelo que você faz entre a máscara de cílios, né? Você conta que na infância, seus cílios eram grandes, as pessoas perguntavam, né, a partir também do corpo que você apresentava, se você passava máscara de cílios, e que é uma prótese, né? A máscara de cílios pode ser entendida como uma prótese, mas também esse paralelo com relação à máscara. A máscara que é, por consequência, a outra máscara que a gente tem usado também cotidianamente, que é essa que tampa a nossa boca e o nosso nariz, que nos, né, protege com relação ao Covid, né? Queria ouvir um pouco sobre esse texto, sobre a premiação desse trabalho e um pouco sobre esse contexto da prótese que você traz e essa relação com a máscara e essa costura que você faz, tanto da sua vida íntima, da infância, pessoal, com relação a um problema que é de ordem global, né? Pessoal e global. Sim, então, eu acho que dá para puxar um gancho assim do nosso papo anterior, porque eu acho que a construção desse texto, ele também é muito... Eu acho que é sobre não ser herdeira, economicamente falando, de nenhuma família, né? Que acho que isso é muito importante, porque também poderia ser uma pessoa trans herdeira, né? E que a família podia me odiar, mas tinha uma herança. E aí eu acho que a gente tem outras heranças, né? A gente tem outras ancestralidades, outras antecessoras que vieram antes de nós. Então eu preciso trazer que, assim, parece que faz muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouquíssimo tempo. Assim, em dezembro do ano passado é quando eu termino a minha graduação, o meu mestrado, e aí sempre a partir das letras, né? A minha mãe lê a minha dissertação e ela me liga. E aí ela fala: minha filha, você é uma mulher trans? Fico muito emocionada. E aí, assim, foi a partir da minha escrita que eu resolvi um pouco isso. Falei: mãe, é isso que está acontecendo e tal. Então, depois disso, assim, uma semana depois eu estava retificando o nome, tomando hormônio, liberando geral. E aí começa todo um rolê de você botar seu corpo para jogo, de você fazer assim: agora eu quero tudo, eu me tatuo, eu faço a porra toda. E logo depois começa a pandemia. Então eu entro num lugar de que cada vez que eu tenho que ir na rua por algum motivo, são outros atravessamentos no meu corpo, né? São outras violências, são outros assédios. E a minha própria relação com o meu corpo, né? De você estar se reentendendo
assim, é isso, hormonização também, muda o seu aspecto, a sua pele, a sua sexualidade. Então, tudo isso eu começo a escrever sobre, de alguma forma, num diário, para mim, porque chegou um momento que eu não sabia mais o que ia acontecer, de estar presa nesse lugar e estar sem trabalho, e de começar a sentir que já quando eu termino o mestrado, por exemplo, e falo assim, é esse meu nome, não é mais o outro, e exijo que a minha dissertação venha com o meu nome, e encaro uma entrada num doutorado, e sofro mil violências de não se respeitar mesmo o meu nome ainda social na época, né? De não se respeitar a minha pesquisa. Então, é entender que, assim, parece que a coisa foi em pouquíssimos meses aumentando, para mim, pessoalmente, né? É você entender que é travesti, se colocar no mundo como travesti, e aí o mundo te hostiliza muito, e depois começa uma pandemia. Então, foi um acúmulo foi esse processo que aconteceu comigo. Então, quando eu recebo esse chamado, né, uma amiga fala, olha, se inscreve nesse babado, eu olho e falo assim, e é isso que tem acontecido sempre comigo, né, que eu acho que foi lindo começar a ter esse entendimento de si, que eu vou olhar todos os nomes que já ganharam esse concurso, e são sempre, assim, pessoas, sobretudo homens, pessoas brancas, cisgêneras, escrevendo sobre arte europeia. Né? Depois eu fiquei sabendo que a Djamila já ganhou uma vez, mas eu não tive esse acesso quando eu pesquisei. E aí eu falei, cara, eu vou botar um diário de uma travesti da Lapa com 30 anos, quem vai querer ler isso, sabe? E aí eu falei, olha, pode ser que ninguém queira, mas eu vou produzir isso. Né? E é isso que tem acontecido comigo também, assim. É de repensar, é quando tem que fazer um currículo. Eu falo, olha, eu não acredito em nada disso. Tipo assim, eu vou fazer o meu currículo do jeito que eu acredito, escrever do jeito que eu quiser, né? E aí eu acho que para um lugar artístico, a gente tem esse... Nem sempre, né? Porque aí se você vai para uma academia, tem suas instâncias. Mas, enfim, foi apostar nesse momento, jogar esse diário para o mundo porque eu precisava dele, né? Porque eu precisava, quando sofri esse assédio que está no texto, na rua, me entender naquela rua como a minha oração diária mudou. Assim, todos os dias eu entendo que eu preciso chamar essas travestis que viveram aqui, sabe? Essas travestis que estão aqui. Depois desse ato do texto que eu passo a andar constantemente com a minha navalha, sabe? Com o meu canivete, porque é também sobre esse processo de entender, e essa escritura do Círio já vinha desde a minha escritura da dissertação do mestrado, que é de entender que, assim, eu estou reconstruindo o meu corpo, mas isso não é porque eu sou trans, isso não é porque eu sou travesti, ou isso não é porque eu comecei a me montar de drag. Por que que um bebê de 3 meses ou menos, por ter uma vagina, os pais furam a orelha dessa criança? E isso é normal. E eu, com 30 anos, não posso comprar uma porra de um hormônio e aplicar no meu corpo, sabe? Então, assim, é sobre isso, sabe? E aí, por esse texto, depois, eu, uma vez dando uma entrevista para uma repórter, uma mulher cis, começou a me indagar um pouco, pediu licença, né, se eu não quisesse responder e tal, mas questionando a utilização de hormônios, né, que pode ser prejudicial à saúde e tal. E aí eu lembro que eu falei para ela, meu amor, você toma Coca-Cola? Aí ela falou, tomo. Eu falei, então, você também se droga. Acontece que essa droga que eu tô tomando, ela é periódica, né, e ela faz uma transformação, uma revolução no meu corpo. Então, eu sinto que é sobre isso, assim, esse tabu que é colocado sobre quem a gente é, esses estigmas sociais que são tão presentes, né, diariamente nos nossos corpos, eles são colocados para mim quando alguém me apresenta como é uma escritura que é política, é uma escritura que é autobiográfica. E aí eu fico pensando, gente, eu comecei a escrever esse diário também porque era tanta gente cisgênera, era tanto homem, sobretudo, escrevendo sobre a pandemia e às vezes escrevendo sobre a sua vivência. Essas pessoas são tidas como autobiográficas e como políticas? Não. Então, isso denota o quanto que o nosso corpo
ainda é tido como nesse lugar da outra idade, né? É sobre... Eu sempre sinto, assim, que não menosprezando o meu trabalho, mas eu sinto que não é só a ganhadora do prêmio, não é só uma boa escritora, é tipo, nossa, uma travesti escreveu esse texto, uma travesti ganhou o prêmio, uma travesti sabe falar. Olha, ela é estudada, ela já morou fora, ela é articulada. Então, assim, isso. Acho que a gente cai naquele mesmo lugar de, poxa, que chato ser artista trans. Mas é preciso, né? Porque eu acho que é sobre demarcar esse lugar, né? É sobre pensar que existe uma construção que ela não começou agora, ela não começou em mim, né? E nem vai terminar em mim, na gente. Mas o quanto que eu preciso, e eu ouvi isso de uma amiga, de uma mulher cis, que morou comigo um tempo esse ano, que ela falou, nossa, eu tô do seu lado, eu tô vendo o que você vive, e eu fico muito feliz por você conseguir elaborar esse pensamento, né? É quando a minha mãe, que é uma mulher de 70 anos, semi-analfabeta, fica muito feliz que eu ganhei esse prêmio e me liga dizendo que vai ler. Eu falo, olha, senta, toma um chá, é um pouco pesado, tem coisas ali que eu nunca contei pra senhora. E ela me liga chorando, dizendo que só conseguiu terminar de ler porque imaginou que tudo aquilo era ficção, né? Então, eu tô trazendo tudo isso porque, assim, tá tudo muito interligado, né? Eu acho que falar isso que eu tô falando sobre o texto é talvez uma continuidade ou um adentramento do que eu já falei da minha pesquisa lá no MAN, que é como que, por exemplo, em 2 exemplos aqui, eu trago uma mana cis cearense, trago a minha mãe, uma mulher semi-analfabeta de 70 anos da Rocinha, e o quanto que a gente se atravessou, né? O quanto que mulheres cis que acabaram de ter filhos me falaram, olha, é muito diferente, mas eu me vi no seu texto. Eu me vi pelo assédio, eu me vi pela invisibilização, eu me vi pela vulnerabilidade, sabe? Então, assim, eu sinto que é quase que uma catarse, assim, de poder ter acesso a esses lugares e poder ter um certo domínio da escrita, mas poder falar por muitas, não no lugar de representação, não me colocar como a super travesti maravilha, mas poder estar nesse lugar e mostrar que, assim, olha, infelizmente estou sendo a única a ganhar. Seria lindo que fossem as 3 ganhadoras travestis, seria lindo que todos os anos travestis ganhassem. Mas a gente está num rolê que, assim, quantas travestis conseguem estudar, né? Quantas travestis conseguem comer, sabe? Então, esse texto, na verdade, ele é perpassado por tudo isso. E começando disso que eu acho que é o mais superficial, talvez, assim, que é pensar nesse rolê, né, da natureza e da prótese, né, o que é natural, porque na verdade, assim, ninguém é 100% natural, né? Somos todos próteses, todos bebemos Coca-Cola, colocamos nossos brincos nas bebês de 3 meses de idade e construímos ficções do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é não poder ser travesti. Então, eu sinto que esse texto, ele talvez, assim, quando alguém cita, um amigo ontem me enviou uma foto de um bordado que ele fez, e eu li, e antes de eu ler meu nome, eu não sabia que era eu que tinha escrito aquilo, porque são tantos hackeamentos e são tantos estar tão aberta para essa multiplicidade, é estar tão aberta para a gente se conectar, né? Que é amanhã ou depois eu estar falando alguma coisa que você falou aqui e eu já estar usando isso como copiei e colei, sabe? Porque a gente vai construindo uma linguagem nossa, né? Sobre reconfigurar o que é ser travesti, mas é também sobre criar outros pajubares, né? Porque é sempre sobre a gente conseguir hackear esses lugares também, né? E acho que, sobretudo, é um tráfico de conhecimento, né? Que eu fiz lá na minha graduação, quando trabalhava na PUC, na Rocinha, e eu sinto que também ter feito isso no mestrado, que é estar na noite, que é estar no círculo da boate, no círculo LGBT,
né, começar a trabalhar às 3 da manhã, mas também está falando de Foucault e de todos esses homens cis mortos europeus dentro do espaço universitário, né? Então eu sinto que agora é um outro passo, assim, é poder ser uma travesti que está na Lapa, que está tendo uma vivência travesti, mas está em espaços elitizados, né? E está fazendo esse tráfico, né? Quando, depois do meu texto, por exemplo, muitas travestis que eu não conheço que me escrevem falando assim, caralho, eu vi a minha vivência escrita num lugar. E aí isso é muito foda, mas mais foda ainda é esse lugar ser um lugar que ele é completamente negado pra gente, né? Ele é um lugar, são lugares, instituições que tem muros ali muito grandes e muito sólidos que impedem a gente de entrar. E quando a gente entra, a gente é impedida de permanecer neles. Então, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso encontro, né, para esse debate público com a Maria Lucas. E, Maria, eu queria te perguntar com relação aos seus trabalhos performáticos agora, né? Aproveitar esse tempo, a gente falou bastante sobre texto, escrita, mas eu entendo também que a performance, o vídeo é uma escrita de si, né? E eu dei uma olhada, né? Conheço a sua produção videográfica, suas performances, e me chamou a atenção muito o vídeo Identidade, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas queria que você comentasse com relação à produção desse vídeo, né? O que é esse vídeo? Você falou do direito ao nome, curiosamente você já comentou sobre isso, né? Quando você pega a sua retificação, e como que isso é algo que é fundante, é um direito, é uma conquista da nossa comunidade transgênero, né? O direito a ser chamada, não só socialmente, mas juridicamente, pelo nome que a gente acredita que a gente é, né? E queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Você fala da sua mãe também, super bonito. Então, esse trabalho, ele foi um curso, né, que foi promovido pela TODES Brasil, e foi muito interessante, porque foi no momento da pandemia que a gente... Enfim, a maior parte dos professores do curso eram pessoas trans ou eram pessoas LGBTs, e foram pessoas trans de todo o Brasil, né? E a gente estudou um pouquinho de tudo, assim, da área do cinema. E depois a gente foi dividido em grupos, e cada grupo produziu um capítulo dessa série, né, que chama Transdemia. E no meu capítulo seria eu e a Agui Berenice, que é uma outra travesti aqui do Rio. Só que acabou que ela tinha tanta coisa e eu tinha muita coisa, que acabou que virou episódios distintos. Então eu acabei colaborando no roteiro do dela, ela colaborou no roteiro do meu. E tivemos outras pessoas também, né, para, enfim, edição, tudo mais, cor. E esse processo foi muito lindo, assim, porque foi bem no momento em que foi meu primeiro documento que eu busquei, né, que foi a certidão de nascimento. E é muito louco, porque você coloca esse trabalho como dos trabalhos em vídeos que você viu, mas esse trabalho, para mim, ele é muito assim, ele diz muito sobre a escrita, que foi, eu acho que um grande mote para mim do ano passado, porque é muito louco, assim, quando tenho amigas que travesti de 50 anos na cara que nunca mudou o nome, e eu acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, de processo social foi mudar meu nome. E aí, para muita gente, inclusive, era tipo, olha, meu nome agora é Maria, tá aqui meu documento. E as pessoas não entendiam nada, né? Enfim, muita gente que me conhece já há alguns anos me chama de Mama, que era o meu nome de drag, que acabou virando um apelido, né? Então eu comecei esse processo num lugar muito, assim, documental e num lugar de escrita, né? Então eu precisei, inclusive, nesse momento, eu acho que a partir desse filme, né, a negar um pouco esse nome, Mama Horn, a usar mais esse nome em alguns lugares que eu sentia que eram muito mais, talvez, performativos, né, ou extra-cotidianos, quando eu tive que fazer um vídeo para o Festival de Burlesco, para fazer alguma coisa mais ligada à videoarte. Mas chegou um momento que eu precisava ouvir as pessoas me chamando de Maria Lucas, que eu precisava ouvir as pessoas me chamando de Maria, e que isso não fosse só de uma forma jurídica, e que isso não fosse só de uma forma também artística.
Então, eu tive a oportunidade de fazer dois documentários, na verdade. Antes de começar a pandemia e esse que foi durante a pandemia. Eu sinto que, assim, eu não consigo nem, talvez, analisar de uma forma artística, porque, para mim, tem uma forma muito afetiva, né? Que é olhar para esse filme, por exemplo, e ver que ele foi feito em junho e eu não tinha peito nenhum. E agora, assim, não é que eu tenho um peito babadeiro, mas meu peito cresceu, querida. Então, sabe, é documentar esses processos, assim. Eu amo peito, gente, é isso. Todas elas, né? Porque eu tava começando a me harmonizar e eu falei assim, olha, eu vou fazer esse rolê sem blusa, porque daqui a pouco vai mudar. O peito vai chegar. E aí e aí é muito isso, assim, sabe? Eu acho que o visual, né, o áudio visual, o que tem interessante nele também, e que eu pude também me experimentar, assim, produzir algumas coisas agora na pandemia, nesse lugar de gravar de casa, e grande parte deles eu fiz assim, eu não tinha celular, esse celular que eu estou usando foi uma vaquinha que fizeram de um evento que eu trabalhei, foi todo um rolê, mas no Uhum. começo da pandemia eu não tinha nem celular para produzir, então era a minha criatividade, o que tinha na casa que eu estava morando, e dependendo do trabalho era isso, era um editor que estava não sei aonde, era um roteirista que estava não sei aonde, e formar essas equipes. Porque eu acho que foram respiros também. Um, porque o lugar da escrita, por mais que eu tente trazer muita gente, é um lugar solitário, né? E aí é um lugar que eu gosto, assim, de desacuandar, de tirar minha roupa inteira, me trancar no quarto e ficar deitada na cama escrevendo. Então é um lugar que é talvez um lugar muito íntimo, né? E quando a gente constrói assim uma coisa mais do palco, uma coisa mais performática, que agora na pandemia acaba sendo em vídeo, né? É estar em equipe, né? E aí é sentir que às vezes, inclusive, poxa, eu não gostei disso, mas eu não tô assinando. Eu tô como performer, eu tô como atriz, eu tô fazendo parcerias, né? E também, para mim, essas coisas que eu fiz em vídeo, eu acho que foi um processo que eu vivi ano passado, pessoalmente, de entender da onde se constrói a minha feminilidade, ou a minha mulheridade, ou a minha Uhum. travestilidade. Porque é isso, né? Eu comecei a me montar de drag, eu comecei nesse rolê da arte, do transformismo. Então, a partir disso, eu começo a ter um outro contato com o meu corpo. Então, ao mesmo tempo que não estar fazendo aquela montação da drag da noite com saltos e tal, mas ir fazer uma criação artística e pensar as possibilidades do meu corpo, né? É quando a gente foi fazer esse vídeo de identidade e eu falei, gente, mas será que vai ser bloqueado? Porque assim, o meu quadril cresceu, mas eu não tenho peito grande. Então, como é que a censura do YouTube vai ler esse corpo? Né? E aí, como é que eu começo a ler esse corpo também? Né? É quando, nesse processo também, eu começo a precisar, sei lá, quando eu vejo aquele filme Tangerine, tá ligada? Uhum. Que tem a cena final, que são as manas uma compartilhando peruca com a outra, ou quando eu começo a assistir as lives da Luísa Marilac e observo que ela usa muitas perucas, eu falo assim, gente, não é porque eu gosto de botar um aplique, uma peruca, um mega hair, que eu tenha que estar no lugar da drag. Eu posso ser careca, eu posso usar peruca, eu posso ter o que eu quiser na minha cabeça. Eu posso amarrar um pano e ser não uma criança viada, né, mas uma adulta viada. E isso não faz de mim menos mulher ou menos travesti, sabe? Sim. Então, eu sinto que, assim, são duas instâncias que eu acho que, de alguma forma, eu consigo ter algum talento para fazer, mas que é esse lugar da visualidade, né? Que aí eu coloco aí no audiovisual, ou na performance, ou no palco, né? Que agora a gente não está tendo isso. E a coisa da escrita, porque eu acho que são momentos de que uma coisa está muito ligada à outra, né? Eu acho que a minha vivência na pista, na cena, ela não seria tão potente se eu não tivesse conseguido construir esses diários de borda. E os diários de borda não seriam tão potentes se eu fosse só uma pessoa acadêmica
sentada pensando sobre aquilo, né? E não tô querendo menosprezar o trabalho de ninguém, de quem só atua, de quem só escreve. Mas, para mim, eu sinto que essas duas coisas, elas estão ali, sabe? Quando eu vou fazer um processo com atrizes e eu falo assim, gente, eu sou muito cabeçuda, sou muito pesquisadora. E aí, quando eu tô num rolê com pesquisadores, eu fico assim, gente, eu sou a maluca da performance. Então, eu acho que é uma delícia, assim, poder passar por tudo isso e, e, e plasmar isso, assim, imagem, né? Porque no texto você abre muitas portas, né, para quem está lendo. E no audiovisual, assim, você também abre, mas aquilo tá ali, né? É meio que plasmar aquele momento. Assim, então quando você fala do identidade, eu lembro das imagens. Eu lembro da textura, da cor, da fotografia. Mas quando você fala do meu texto pro Gaia, eu tenho imagens que você não tem, que são só minhas, sabe? E você vai ter outras, assim. Eu tenho imagens de quando eu estava escrevendo, do meu corpo nu com o computador em cima dele, sabe? Então, eu sinto que são essas profusões todas, assim, elas me atraem muito, elas me deixam viva, assim. Não sei se eu te respondi ou se eu viajei muito. Acho que respondeu sim. E viajou também. E viajou também, porque a gente também sabe viajar, né? Uhum. Eu tenho uma última pergunta. Eu tinha uma última pergunta programada, mas também me veio um desejo de fazer uma a mais, um plus, uma bônus, assim. Então eu vou te fazer essa pergunta que estava programada e depois te faço essa pergunta bônus. Eu queria ouvir de você, assim, quais são os seus pares, seus colegas de trabalho, artistas que você admira. Eu acho super importante quando a gente, né, nós, artistas, também reverenciamos as pessoas que estão do nosso lado, ou as pessoas que a gente admira e, porventura, a gente não tem conhecimento, não tem contato pessoal, físico, né? Queria ouvir um pouco quem são essas suas referências. Sim. Olha, eu acho que assim, eu não tenho como não falar do que eu tô fazendo agora, do que eu tô me propondo a fazer, sem falar de uma figura que tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? De territorialidades e tudo mais. Que foi uma mana que eu conheci no mestrado, né? E que eu digo que assim, ela foi a minha orientadora do mestrado. Ela. A gente até brinca, assim, que tipo, cara, você nem parece que é cis. Que é a Maíra Barilo, né? Ela que fez as colagens para o meu texto da Serrote. E a gente tem feito várias parcerias, assim. Agora eu acabei de escrever um texto para um livro dela que ela está publicando de imagens. Né? Ela é uma pessoa da fotografia, mas que pesquisa monstruosidades, né? Ela tem todo um trabalho fotográfico que ela já fez em Nova York, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador, né? Com a cena Vogue, com a cena burlesca, com a cena das drags, né? E foi essa pessoa que, assim, eu conheci no mestrado e já tinha conhecido na noite, mas a gente tem esse processo de se desconhecer, né? Porque é isso, ela me conheceu montada de um jeito, depois desmontada de outro, depois remontada de outro. Então a gente foi se cruzando e quando a gente viu, a gente estava ali nesse processo pesquisando sobre montações corporais, né? Sobretudo no mestrado. Então é uma irmãzona, assim, de vida que a gente se entendeu nessas monstruosidades aí e vem construindo coisas juntas. Eu acho que, assim, tem uma lista enorme que eu acho que a gente precisa reverenciar muito. Mas já que a gente falou tanto sobre esse lugar da travesti na mídia e você trouxe muito, né, ou me instigou a falar sobre a minha infância e tal, eu acho que tem nomes assim. Eu sinto que eu preciso falar, por exemplo, sobre Roberta Close e sobre Linda Quebrada. Porque, assim, na minha infância, o meu primeiro apelido de infância, nessa escola que eu me escondia na biblioteca, era Roberta Close, né? E aí, assim, como é que era isso? Porque me chamavam de Roberta Close, eu dizia em casa que me chamavam de Roberta Close e as pessoas fingiam que não ouviam, né? Porque como é que você vai na escola e fala, ei, não chama meu irmão de Roberta Close? A pessoa não quer que o irmão seja chamado de Roberta Close.
E, ao mesmo tempo, eu lembro que era um primeiro referencial que eu tinha, né, de mulher trans, de travesti. Mas eu lembro de uma frase que ela falou no Faustão, que era: eu sou uma mulher e, como toda mulher, eu me relaciono com homens. E quando eu era criança, eu era essa Roberta Close que tinha namoradinhas. Então eu lembro que eu olhei aquilo e falei: então é isso, eu não sou isso. Porque eu não me interesso só pelos meninos, né? E aí precisou passar a infância, a adolescência, chegar nos 20 e poucos anos para eu conhecer de alguma forma, já não tão ainda na mídia, mas ainda nos guetos, conhecer a Linda Quebrada, por exemplo. E falar assim: gente, quebrou com tudo, sabe? É quase um eu posso, sabe? Então, ver aonde a Linda está chegando, né, com o trabalho dela, enfim, tem muitas outras também, mas acho que ela traz toda uma quebra ali, né, de até o presente momento não ter uma grande prótese de silicone, um enorme cabelo alisado. Então tem todo um padrão ali que é completamente desconstruído, que para mim foi muito importante em determinado momento, né, de olhar para aquela pessoa que se identifica como bicha travesti, né? E eu estava num momento de, quando as pessoas me falavam em terceira pessoa da mama, eu falava: olha, não é isso. O que eu estou fazendo não é um personagem, né? Sou eu que às vezes eu Sim. coloco uma peruca, às vezes eu tô de barba, às vezes eu coloco um enchimento no peito, mas sou eu. É uma extensão de mim, são coisas que eu estou colocando no meu corpo. As E próteses. antigamente, as próteses, exatamente. Então, eu acho que essas duas figuras, elas trabalham com imaginários muito interessantes, muito potentes, mas acho que elas dizem de épocas muito distintas, Uhum. né? Por mais que a gente fale assim: a linha, ela tá estourada, mas assim, nem tanto, né? Não sei E como também. e quando a gente fala Roberta Close ou nomes, né, de mulheres trans travestis ou pessoas não binárias mais velhas, como Giovanna Baby, né, que é a Giovanna Cardoso, ou a Indianara Siqueira, né, é assim, se hoje existe uma possibilidade de desconstruir até mesmo esse lugar que foi construído como lugar de uma travestilidade, é porque essas pessoas existiram, né, e foram lá, deram a sua cara a Uhum, tapa. E é incrível, você pega a trajetória de Indianara Siqueira, sabe, assim, que está aí no Rio, uhum, né, como ela uhum. é radical, até mesmo no seu processo de Sim, desconstrução, né, como ela gosta de se nomear, né, sim. ela está se desconstruindo, né, enfim, eu falei que tinha uma pergunta extra, né, uma pergunta Uhum. mais da nossa programação aqui. Essa é a última pergunta. Assim, eu queria. A gente realmente está chegando no final da nossa conversa, né? Dessa troca. E eu queria ouvir. Talvez valha a pena contextualizar, né? De onde eu estou falando. Eu tenho a impressão. Talvez eu já tenha dito isso no começo. Eu tenho a impressão que tudo que a gente faz, de certa maneira, é produzir o impossível, né? Produzir aquilo que não está dado. Às vezes a gente pega uma pequena oportunidade e faz, né, uma grande revolução a partir dela. Tem algum projeto impossível que você queria muito realizar? Tem alguma coisa que você, assim, quando eu te falo em algo impossível, você enche os olhos, dá um sorriso e fala: eu quero fazer isso na minha vida? É isso eu quero fazer ainda? Olha, de verdade, pode parecer talvez piegas, talvez para pessoas que não são trans, não sei. Mas para mim é estar viva, sabe? Porque o quanto que me foi e o quanto que nos é negado, tá viva, ter afeto, ter condições de pagar comida, de pagar o seu aluguel, de estar bem, de estar bonita, de estar hidratada. E para mim, assim, a gente começou falando sobre isso, né? De trabalho, arte, vida, territórios. Então, assim, quando eu digo que teve essa profusão de, no final da minha dissertação, a minha mãe conseguir ler uma dissertação e entender que eu estava ali
realizando já uma transição ou várias transições, é quando eu começo a voltar a fazer pares artisticamente, né? Porque eu lembro que eu estava num momento que eu falava muito para um amigo meu, trans também, falava, poxa, amigo, eu só consigo fazer uma coisa de cada vez, eu não consigo mais ter aquela força. E ele falou, mas essa força é porque tiram da gente, né? É difícil estar fazendo várias coisas. E aí eu vejo que avançou o tempo e hoje eu tô assim, cara, eu tô fazendo muita coisa, eu tô conseguindo fazer muita coisa, e quando eu penso, assim, eu dei esse exemplo do peito, né? É tipo, nossa, meu peito tá assim, daqui a alguns meses ele vai estar assado. Meu cabelo tá desse tamanho, daqui a algum tempo eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. E eu paro e eu falo assim, olha, eu tô conseguindo pensar em longevidade, particularmente falando mesmo da minha vivência, assim, é como o tanto de vezes que eu fiz teatro desde os 10 anos de idade, querendo ser a Joana e sendo Jazão, querendo ser a Maria e sendo Jesus, sabe? Até eu ter que sair de cena e falar, eu não aguento mais. E aí você começa a fazer drag, você entende que, poxa, a grande maioria dos artistas drag são homens. Eu não quero ser um homem que se veste de mulher, sabe? Então acho que quando eu começo a explorar isso pro mundo, é pensar assim, caramba, sabe? É quando eu recebo um convite para ser atriz, eu falo, olha, eu fiz muita coisa, eu tenho um currículo grande, mas eu nunca fui atriz. Eu nunca tive esse título. Porque todas as coisas que eu fiz com teatro nos últimos tempos ainda era aquele lugar ali que tem uma figura, que é a mama, que é a drag, que tem uma participação, e aí tem que ser sempre uma coisa que chegue causa. E, e aí, enfim, eu sinto que o processo que eu estou vivendo hoje é de conseguir pensar numa manhã. E, sobretudo, assim, eu acho que a gente, talvez todo mundo que está aqui assistindo, participando, produzindo, a gente que está aqui com a cara na câmera, a gente, assim, a gente está fazendo história, porque a gente tem uma presidência que é o que eu não quero nem repetir. A gente está no momento dessa pandemia, a gente está talvez no pior país do mundo para se viver durante essa pandemia. E nesse momento, a gente, além de ser o que a gente né, que é ser trans, que é ser preta, que é, enfim, além disso, a gente ainda produzir arte, a gente produzir conhecimento, a gente falar sobre a gente botar a cara, e aí fazer isso com vontade, né, porque antes de eu aceitar isso, eu falar, é isso, foda-se, eu tinha muito medo, sabe, eu tinha muito medo, tipo, não, eu não quero, mas eu quero viver. Então, talvez o projeto, o processo que mais me enche os olhos seja estar viva. Né? Conversando com um amigo trans há pouco tempo, ele me perguntou algumas coisas, eu falei, amigo, não, eu falei assim, vou fazer uma palestra, não sei aonde, sobre o lugar das pessoas trans na arte. Aí ele falou, que saco, a gente só é chamado para falar sobre isso. E aí eu falei, olha, amigo, eu tô gostando, porque assim, eu não sei se daqui a alguns anos eu quero ser artista, eu sei que eu quero estar viva. E aí, nesse momento, eu tô produzindo a partir disso, e isso tem me ajudado a comer, a viver, mas assim, isso tá passando pelo meu corpo. Na verdade, assim, eu acho que quem é artista sempre mesmo que seja, vou estar pintando um quadro com 80 anos na roça, é isso. Mas eu digo que, assim, a gente não pode ser escrava de uma marginalização, né? De ser sempre aquele corpo que está a serviço de um trabalho marginal, de um trabalho menos pago, de um trabalho com menos validez, né? Então, nesse sentido, eu penso que talvez hoje existem dois principais públicos, assim dizendo, que eu tento me conectar, assim, que são pessoas trans, né? Eu quero que daqui a 70 anos uma jovem trans leia o meu texto e fale assim, caramba, em 2020 tinha essa travesti que viveu isso, olha como é que era viver nessa época, sabe? E também é pensar que existe uma possibilidade de conversa com essa generalidade, porque no fundo, quem precisa pensar nesse rolê é essa generalidade, porque da mesma forma que quem criou o racismo não foram as pessoas pretas, fomos nós, pessoas brancas, quem criou
a transfobia não fomos nós, pessoas trans, nós não temos poder para isso. Foi a cisgeneridade. Mas eu tô muito cansada, acredito que você também, cansa muito a gente ter que sempre ser educadora, né? Num lugar que a gente já está ultramente violentada, num lugar que a gente já trata com deboche, que a gente acaba sendo agressiva porque a gente não aguenta mais, né? Todos os dias ter que lidar com isso. Então eu sinto que é isso. O projeto que me enche os olhos é conseguir me imaginar uma travesti para além dos 35 anos, me imaginar uma travesti avó, me imaginar uma travesti com netas, me imaginar uma travesti que viajou o mundo e que produziu arte. É tudo, gozar da terceira idade trans, acho que é um sonho. Bom, acho que a gente terminou nossa conversa, eu estou muito feliz de ter tido esse momento contigo. Vou deixar aqui você fazer suas últimas considerações, se você quiser falar, o espaço é seu, e aí a gente vai encerrando. Sim. No final do ano, eu tive uma possibilidade de ser convidada para uma entrevista, que na verdade virou um texto a 4 mãos, que vai ser publicado agora pelo site Elástica, com a Alice Marconi, que é também uma artista multitalentosa. E eu me dei conta que era a primeira vez que, enfim, eu nem gosto de intitular como uma entrevista, porque não foi isso, mas que eu tinha uma entrevista, que eu tinha um lugar de escuta e de troca com uma pessoa não cisgênera, né, com uma mana travesti. E acho que por isso também que foi isso. Ela leu o meu texto, era muito sobre o meu texto Prótese de Proteção, e ela me enviou assim umas perguntas muito cabeçudas e muito filosóficas, que eu fiquei uns 5 dias escrevendo, escrevi 8 páginas, e ela teve que editar, né, porque a gente, né, tem número de caracteres no site. Mas foi uma troca muito importante e muito potente. E aí agora, assim, nesse final de ano, nesse começo de ano, eu ganho esse convite também para estar aqui com você. Então eu sinto que foram presentes, assim, né? Porque existem vários lugares, né? Existe o lugar de que eu troco de igual para igual com mulheres cis, mas existe o lugar que eu troco de igual para igual com outras pessoas trans e com outras mulheres trans e travestis, né? Então eu sinto que ao mesmo tempo também eu venho de uma família que eu era a única pessoa branca. Então tem um lugar aí também que existem. É isso, assim, ainda mais depois que eu comecei a minha transição. A maior parte das pessoas que eu troco ou que acabam passando por vivências próximas às minhas são pessoas pretas. É quando eu entro num lugar e, assim, se tiverem só pessoas cis, as pessoas pretas vão ser as que a gente vai trocar o olhar e, assim, a gente vai entender que se todo mundo se fuder ali, a gente vai se fuder primeiro, então a gente precisa dar as mãos, sabe? Então, assim, eu acho que o convite do Artistas Latinas, esse projeto em si, né, da gente poder falar e da gente poder ouvir, da gente poder ouvir, mas de estar nesse lugar aqui também, de poder ter essa troca com você, assim, sabe? Acho que eu tô aqui como se eu tivesse num espetáculo de teatro mesmo, numa performance. Enfim, tô aqui, escolhi ficar de pé e de frente para a janela para poder estar num lugar mais, não cênico, mas atuante, né? Pra gente poder trocar de uma forma mais visceral, assim, já que é por vídeo, né? Assim. Então é isso, assim, que essa nossa conversa do micro, que a gente se inspire uma na outra e que quem entra em contato, as outras artistas também que vão participar, que a gente crie essas redes, porque isso é sobre construção de vida, isso é sobre construção de memória, isso é sobre construção de afeto e de se afetar com o outro, né? É sobre quando passar uma foto sua no meu feed, não é só mais aquela travesti bonita, artista. Eu sei um pouquinho de você, você sabe um pouquinho de mim, sabe? Eu acho que talvez seja isso, assim, é o carocinho de arroz, assim, sabe? Total. Que legal isso. Você tá de pé, você tá de corpo todo, né? Eu também tô muito feliz por a gente ter construído isso juntas, por ter tido essa oportunidade de entrar na sua produção, né? Nessa semana, essas últimas semanas, eu pude entrar mais na sua produção. Sempre é muito importante para mim conhecer, enfim, minhas colegas artistas, além de colegas
de caminhada, né, de jornada de vida. Também queria agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo, eu estou muito feliz, né, de, enfim, tornar público essa história, né, porque a gente tem essa memória, né, de saber de que isso aqui vai tá permanente, perene, no site das artistas latinas. Queria também agradecer a esse projeto que para mim é super importante, que a gente tem dialogado, tem trocado desde o ano passado. E para você que está aí nos assistindo, essa palestra ficará disponível aqui no canal do Artistas Latinas e também no site do Artistas Latinas, para poder assistir e você reassistir quando quiser. Muito obrigada e boa tarde a todos.